Durante a sessão do plenário do Senado que aprovou o decreto de Lula que impõe uma intervenção no Distrito Federal, o senador Eduardo Girão lembrou a responsabilidade da própria Casa Legislativa nos eventos ocorridos no último domingo, quando prédios dos três poderes foram invadidos. O senador apontou que há excessos de todos os lados. Ele disse: "Nessas horas, a gente precisa relembrar os grandes pacifistas e humanistas da humanidade. Um deles, Mahatma Gandhi, dizia o seguinte: no olho por olho, dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes. E isso vale para todos os lados. Tanto para a questão da vingança que a gente vê permear nesses atos absurdos que aconteceram no último domingo em Brasília, quanto para algumas declarações que temos visto na mídia de pessoas públicas, de ministros, que são uma verdadeira caçada implacável a opositores." O senador Girão mencionou o aumento da censura a veículos de imprensa que já vem ocorrendo há anos e afirmou: "É o caminho da Venezuela, mais próximo do que nunca e antes do que a gente imaginava." O Girão questionou: "E o que o Senado vai fazer em relação a isso?" Eduardo Girão questionou ainda se o Senado pretende continuar se omitindo em outras questões, inclusive as prisões em massa que estão sendo realizadas a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele disse: "É muito importante a gente se posicionar também com relação às pessoas que estão detidas sob custódia. O que o Senado vai fazer com relação a essas pessoas? Quem cometeu aqueles atos absurdos de atrocidades precisa ser punido, responsabilizado individualmente com o rigor da lei. Mas tem muita gente que estava de forma pacífica nos quartéis. Tem lá imagens de idosos, de crianças. O que vai ser feito com relação a isso? O que o Senado vai fazer com relação a isso?" O senador sugeriu que a casa tome uma atitude. O Senado Federal, a casa de que nós participamos, e eu faço esse mea-culpa também, tem uma responsabilidade em todo esse caos pela inércia. A sociedade está inconformada com o Senado, que não atua diante de abusos flagrantes de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, da parcialidade que houve no TSE e que todo mundo viu. É muito importante que a gente possa ter essa percepção e se abrir, refletir sobre o que fazer com relação a isso. O Senado é a Casa Revisora da República e precisa ter uma postura para coibir excessos de um poder querendo esmagar os demais. Girão concluiu dizendo: "Espero que a gente possa voltar a ter democracia no Brasil, mas não é calando opositores, como está se calando a imprensa, a Jovem Pan e outros, que nós vamos voltar a ter democracia no Brasil. O Senado precisa cumprir o seu papel." Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o senador Lazier Martins, agirem nos limites de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como Inquérito do Fim do Mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil.
O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em vídeo. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem das prisões em massa. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano e meio. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há quase 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muitíssimo obrigado, senhor presidente veneziano Vital do Rego, todos os colegas aí presentes, meu abraço, meu fraterno abraço e solidariedade nesse momento que nós vivemos, de tempos sombrios, de tempos difíceis, e nessas horas a gente precisa relembrar os grandes pacifistas e humanistas da humanidade. Um deles, Mahatma Gandhi, dizia o seguinte:
no olho por olho, dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes. E isso vale para todos os lados. Tanto a questão da vingança que a gente vê permear nesses atos que aconteceram absurdos do último domingo em Brasília, mas também de algumas declarações que temos visto na mídia de pessoas públicas, né, de ministros, que é uma verdadeira caçada implacável a opositores, que a gente está vendo hoje no Brasil. Ontem a Jovem Pan recebeu aí um inquérito do Ministério Público Federal, talvez a única emissora que está fazendo contraponto hoje na nação. É muito perigoso para a nossa democracia. É um caminho da Venezuela mais próximo do que nunca e antes do que a gente imaginava. E o que é que o Senado vai fazer em relação a isso? É muito importante a gente se posicionar, né, com relação também às pessoas que estão detidas sob custódia. Como é que o que o Senado vai fazer com relação a essas pessoas? Quem cometeu aqueles atos absurdos de atrocidade precisa ser punido, responsabilizado individualmente com o rigor da lei. Mas tem muita gente que estava de forma pacífica nos quartéis. Tem lá imagens de idosos, de crianças. O que é que vai ser feito com relação a isso? O que é que o Senado vai fazer com relação a isso? Eu quero, nesse momento, dizer que, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, nós temos aí uma insatisfação na população. Nós precisamos ouvir o recado, fazer uma meia-culpa, todos nós, com relação ao que está acontecendo no Brasil, né? O Senado Federal, a casa que nós participamos, eu faço essa meia-culpa também, ela tem uma responsabilidade em todo esse caos, pela inércia. A sociedade está inconformada com o Senado, que não atua diante de abusos flagrantes de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, da parcialidade que houve no TSE, que todo mundo viu. Isso é muito importante que a gente possa ouvir essa percepção e se abrir, refletir sobre o que fazer com relação a isso. O Senado é a casa revisora da República. Precisa ter uma postura para coibir excessos de um poder querendo esmagar os demais. Então, para encerrar, obedecendo o tempo, eu votei contra, registrei meu voto contra, assim como vários colegas, porque vejo, em primeiro lugar, o interventor, ele não tem, é um jornalista, com todo o respeito à sua história, presidente da UNE, qual é a capacidade que tem para enfrentar uma situação dessa que já está controlada, inclusive? Eu não vejo efetividade com relação a esse decreto, porque, inclusive, a gente tem que avaliar a responsabilidade do próprio governo federal. E aí gera um conflito de interesse, né? Porque a ABIN saiu na Folha de São Paulo, em vários órgãos, dizendo que avisou a 48 órgãos do governo federal sobre a possibilidade de depredação, de vandalismo no Brasil. E o que é que foi feito pelo governo que já tinha tomado posse há 6 dias? Então é muito estranho essa questão de infiltrados, de black blocs, que é uma parcela que estava lá identificada em imagem. O que é que nós vamos fazer com relação a isso? É muito importante que se separe o joio do trigo. Então eu quero agradecer a sua liderança, senador veneziano. Nós acompanhamos, todos os senadores, o seu desprendimento, a sua capacidade aí de se reunir no final de semana, de encontrar soluções nesse momento dramático que nós vivemos, e eu espero que a gente possa voltar a ter democracia no Brasil. Não é calando opositores, como está calando a imprensa, Jovem Pan e outros, que nós vamos voltar a ter democracia no Brasil. O Senado precisa cumprir o seu papel. Eu agradeço a todos a oportunidade. Obrigado, senador Girão.